Que graça, que glória, que bom podermos estarmos aqui nessa quarta profética, e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. A vocês que manifestaram uma das suas mãos e como visitante, Deus abençoe. Como disse o Sandro, o obreiro, se você no final desejar uma oração, nós pastores, ministros, estamos aqui para orar pela sua vida. É só nos procurar que nós vamos orar por você. Eu quero só reforçar um aviso que o líder do Ministério Diamantes, Cipriano, pediu para reforçar. E hoje é o último dia para você acertar o que precisa acertar. E sábado, eu acho que é às 8h30, que é o horário que vocês vão sair daqui. Você que tem um contato, faz parte lá do grupo, manifeste, mande uma mensagem para ele, aos diamantes aí, que vão lá para São Paulo, né? Museu, tem a arte aí ou não? Dá para colocar a arte aí? Tem a arte ou não tem? Museu lá, das ilusões, olha que louco. É isso aí, aleluia. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro de Atos, capítulo de número 12. Quero nessa noite ministrar uma palavra que Deus tem colocado já há alguns dias no meu coração. Lembrando você que é semana de oxigênio, semana de oração. Não podia ser diferente estarmos aqui nessa quarta profética e ter um tempo de uma oração tão graciosa para a nossa vida, tão poderosa para a nossa vida. Próximo sábado, JNI, com culto Pray, e pense do céu para sua vida. Domingo às 9h da manhã, culto de Santa Ceia, encontro de fé. Às 18h, culto da família, culto de ceia. Então, esse programa, não esqueça, que é um tempo de Deus para a nossa vida. Atos, capítulo de número 12, você achou? Diga amém. Diz assim o texto: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto que agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma dessas escoltas, para o guardarem, na intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus pela igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam um cárcere. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Verso 9. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão e um sonho. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente.
E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Verso 11: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Hoje à noite eu quero compartilhar uma palavra com você que tem tudo a ver com a história do povo cristão na face da terra. Em todos os momentos da nossa história, e desde a igreja primitiva, sempre houve perseguições, sempre houve prisões, sempre houve calúnias, perjúrias, sempre houve celas, sempre houve momentos de fome, e sempre vai haver, sempre vai existir pessoas e situações tentando maltratar aqueles que são do Senhor. E por que eu começo dizendo isso? Porque parece que quando nós lemos Atos, capítulo de número 12, é só a primeira vez que Pedro está passando por isso. Quem olha para isso vai achar que é a única vez que Pedro vai ser preso. Mas não é. Não é a primeira. Já houve outras. Já teve outras investidas contra a vida de Pedro, por falar do amor e do evangelho de Cristo, por se envolver com as coisas do Senhor, por tomar posições coerentes de uma vida íntegra e reta. O mesmo livro de Atos, capítulo de número 5, vai relatar que Pedro e outros apóstolos e discípulos são encarcerados porque sacerdotes saduceus, endemoniados, furiosos, porque pela vida e através da vida de Pedro e de outros discípulos, pessoas eram curadas. A sombra de Pedro era curada, curava as pessoas. Quando você pega o livro de Atos, e o capítulo 5, você vai ler que as pessoas pegavam os enfermos e colocavam as suas macas aonde eles estavam deitados num corredor, e Pedro passava, e a sombra de Pedro curava as pessoas. Isso enfureciam fariseus, escribas e saduceus. Isso deixava eles doidos, a loucura, a ponto de mandar que eles fossem presos. Ei, eu vim pregar para um povo que constantemente tem enfrentado adversidades, lutas, enfermidades, mas em todo o momento a mão do Senhor tem estado com ele. Alguém está pegando a visão, e eu vim pregar para esse povo hoje à noite. Vão ser várias as tentativas contra a tua vida, vão ser várias os levantes, vão ser vários os intentos contra mim e contra você, mas em todas elas, fica tranquilo, Deus tem porta se abrindo de escape para você e para mim. No livro do Evangelho de Atos, capítulo 5, Pedro juntamente com os discípulos estão encarcerados. E eu estou pregando Bíblia, e eu vim pregar Bíblia, e vim trazer na luz da Bíblia revelações para mim e para a sua vida. Ô meu irmão, talvez você está aqui e está dizendo assim: pastor, eu já não aguento mais, é uma atrás da outra. Quando parece que eu vou respirar, vem outra.
Quando parece que eu vou conseguir aprumar, lá vem uma outra. Quando parece que eu vou firmar os passos, levanta um no trabalho, levanta um em casa, levanta um aqui, levanta um lá. Deixa eles levantarem. O que importa é que o céu também se coloca de pé a favor daqueles que tem um Deus que guerreia por eles. Oh glória! No Evangelho de Atos, capítulo de número 5, a partir do verso 17, quando eles estão encarcerados, o texto vai dizer, a partir do verso de número 17, os apóstolos são presos, e levantando-se um sumo sacerdote, com todos que estavam com ele, de uma seita de saduceus, encheram de inveja. Inveja por quê? Porque os milagres que Deus tem para derramar e manifestar através de mim, de você, vai causar inveja. Mas avisa os invejosos. Não, alguém já está pegando a visão. Mas avisa os invejosos, avisa os mentirosos, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Você serve um Deus poderoso, e eu libero essa palavra sobre a sua vida. Você está blindado e guardado pelo sangue do Cordeiro. Oh glória! Aí ele vai colocar eles na prisão. E aí o verso vai dizer, verso 19, tem aí ou não? Atos capítulo 15, 5 e 19. Mas de noite, o que diz aí? De noite. Ei, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite. Talvez você está aqui e essa noite nunca acabou, mas eu vim aqui declarar: Deus está enviando provisão de livramento para tua casa, para tua família, para os seus. Fica tranquilo, avisa os invejosos: você tem um Deus maior. Oh glória! Mas de noite, Deus enviou um anjo e abriu as portas dos cárceres. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Hoje à noite é noite de portas se abrirem na tua vida. Tem porta de salvação, tem porta de libertação, tem porta de cura, tem porta de milagre. Prepara, família Oitava. Deus já marcou essa história na tua vida. Oh glória! Não vai ser a primeira vez, não vai ser a segunda vez, vão vir outras e outras e outras. Mas levanta a sua mão que eu quero liberar essa palavra. Todas as tentativas contra a tua vida vai ser uma oportunidade de vitrine, de milagre na tua vida. E o inferno vai ter que entender de uma vez por toda: você está guardado por um Deus poderoso. Oh glória! Não era a primeira vez, pastora Tesa, não era. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem olha a história de Pedro, meu irmão, isso aqui é muito poderoso para a nossa vida. Precisa entender que lá em Lucas capítulo 22, Emerson, coloca para mim, Carlinha, capítulo 22 em Lucas. Oh, eu sinto a graça de Deus aqui para falar isso. A partir do verso de número 31. Você conhece a história de Pedro? Ele era um pescador. Simão Pedro. Mas pega, olha aqui, irmão, olha aqui para mim, olha para os meus olhos azuis. Você agora está tentando ver se ele é azul mesmo, mas está escuro, você não vai conseguir ver. Ele não é azul. É para você olhar para mim. Ei, escute isso. Jesus está com os discípulos. É a última ceia, é a última Páscoa de Jesus com os discípulos. E Jesus está preparando os discípulos
Jesus está dando sermões. E antes de chegar no verso 31, Jesus está ensinando para eles o que era ser servo do reino. Que quem quer ser maior precisa ser menor. Porque quem vai ser menor vai se tornar maior. E aí no texto, Lucas 22, 31, Jesus emenda dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu, algumas versões vão dizer, pediu autorização para cirandar contra a sua vida e te peneirar como quem peneira o trigo, como quem amassa o trigo. Sabe o que significa isso? Você já pegou o trigo e você já pegou e amassou, e se você fizer assim, depois de seco, as palhas voam, irmão Manuel, irmã Terezinha. Fica o quê? Fica o trigo. Tem a comparação do joio, só para você entender. Quando é joio, se você soprar, nem trigo tem, porque é vazio, não tem fruto. Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, por esses dias, Satanás, algumas versões, me pediu a tua alma para te destruir, te peneirar, acabar com a tua vida. Mas aí o texto vai continuar dizendo assim: ei, verso 32, mas eu, o Senhor, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, quando voltares, quando se arrependeres, confirmará diante dos teus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: todos os dias Satanás tem tentado contra a minha, contra a sua vida. Todos os dias, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na rua, no semáforo, no trânsito, no ônibus, na faculdade, na escola, Satanás está esperando uma oportunidade, sabe para fazer o quê? Para te peneirar, para te moer, para te esmagar. Mas o que ele não conta, e o que ele não contava, e o que ele não imaginava, é que tem um Deus que está lá em cima dizendo: nele tu não toca, nela tu não toca, na família dela tu não mexe, na família oitava você não se aproxima, porque eu tenho as minhas mãos estendidas para te guardar, Pedro. Eu vim pregar para alguém que tem a vida guardada. Eu vim pregar para alguém que tem a vida guardada. Eu vim pregar para alguém que tem a vida guardada em Deus. Todo dia Satanás vai investir contra o teu casamento. Todo dia Satanás vai investir contra os teus filhos. Todo dia. Pastor, quer dizer que eu não vou ter trégua? Não, não tem trégua, não tem paz. Vida cristã é vida de luta, é de batalha. Mas vida de crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, tem livramento, tem livramento, tem livramento, tem favor do céu para a tua vida. Oh, glória. Oh, pastor, me pregaram um evangelho diferente. Me disseram que o evangelho era um evangelho de oba-oba, carro, chave do ano, casa. Não é isso não, não é isso não. O evangelho é luta, o evangelho é perseguição, o evangelho é, oh meu irmão, o evangelho é você ficar de joelho dobrado e dizendo: a tua graça me basta, a tua graça me basta, a tua graça me basta. Pode se levantar o inferno que for, mas a graça do Senhor te basta, família oitava. Vai ter choro, vai ter choro. Vai ter riso também, vai ter riso. Mas não vai ter uma coisa, sabe o que é? Não vai negar a cruz. Quer me seguir, segue. Pega a cruz, pega a cruz, pega a cruz. Caminha comigo, o céu é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Oh, glória. Eu
pensei que a minha vida ia ser fácil. Achei que a minha vida ia ser uma vida de oba-oba. Vai não. Mas casa que tem joelho dobrado, alguém já está pegando aí. Casa que tem joelho dobrado, tem filho liberto. Casa que tem, oh glória, casa que tem joelho dobrado, tem marido salvo. Fica esperto. Deus está entrando com salvação na tua casa. Hoje à noite é noite de porta de salvação se abrir. Hoje à noite é porta de salvação, libertação, transformação. Casa que tem joelho dobrado, tem família guardada pelos anjos do Senhor. Oh! Para começar a pregar, nem preguei, mas é culto, é rápido. O texto vai dizer que naqueles dias, tem aí Atos capítulo 12, o texto começa dizendo isso. Naquele tempo, que tempo era esse, pastor? Está atrás, capítulo 11, dá para a gente ler, o verso 27. Que tempo era esse, pastor? Tempo de bonança, igual o santo disse, não é tempo de bonança. Talvez é tempo de tempestade, mas fica tranquilo. Ei, o texto começa dizendo, naquele tempo, naqueles dias. Que dias eram aquele? Capítulo 11 e o verso de número 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Pega, irmão, fica na visão. Pega na visão, entra naqueles tempos, naqueles dias. Desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um dos profetas chamado Agabo, que dava a entender pelo Espírito que estava para vir o quê? Uma grande tempos fáceis, não é? Sim ou não? Tempos fáceis, maravilhosos. Porque quando você pega Atos capítulo 12, você vai olhar assim, e naquele tempo, naqueles dias, você não está entendendo, mas você precisa ler o que está acontecendo aqui, ó. A vida do cristão não é uma fita leve, não é uma vida fácil, mas é uma vida que é uma vitrine para Deus operar milagre. Alguém está pegando a visão. Talvez você está na fase da fome, talvez de espiritual, material, eu não sei. Aí o texto vai dizer assim, e não era uma fome que era somente para aquele. O texto vai dizer, no mundo inteiro. Haveriam dias de fome para o mundo inteiro. E o texto vai dizer que essa fome no mundo inteiro sobreveio nos dias de Cláudio o César. Verso de número 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar o quê? Eu ouvi alguém falando, enviar o quê? Ô meu irmão, é para você ter dado um glória a Deus. Se você perdeu a oportunidade, eu vou te ajudar. Os discípulos resolveram enviar socorro. Tem socorro para você hoje à noite aqui nesse lugar? Ah não, irmão, pega a visão, é Bíblia, eu estou falando de Bíblia. Tem socorro do céu chegando para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O mundo pode estar acabando, se destruindo, mas quem tem o favor de Deus, quem tem o favor de Deus, quem tem o favor, eu vou repetir até você dar glória a Deus. Quem tem o favor de Deus, quem tem o favor de Deus, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Quem tem o favor de Deus, quem tem o favor de Deus, quem vem o favor de Deus, aguarda, tem socorro chegando para tua vida. Glória! Mas é tempo de fome, tem socorro. É tempo de escassez, vai chegar bonança. É tempo de dificuldade, fica tranquilo, Deus está com você. É tempo difícil, o Senhor não te abandona. É luta, o Senhor está contigo. É prova, o Senhor te sustenta na prova. Oh, naquele tempo, que tempo? Tempo de fome. Mas nesse tempo de fome, tem socorro chegando para a tua vida. O texto vai dizer que era tempo de fome, tem socorro, e o texto vai dizer que mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar.
Eu estou pregando para alguém aqui hoje à noite, que talvez tudo que está acontecendo com você são maus tratos. Mas fica tranquilo, se você é igreja, tem socorro do céu para a tua vida. Tem socorro do céu para a tua vida. Não, eu vou ouvir aqui, tem socorro do céu. Tem socorro do céu, tem socorro do céu. Oh! Herodes manda prender, manda maltratar, a ponto de matar a espada Tiago, irmão de João. Presta atenção. O texto vai continuar dizendo: e vendo que isto agradara aos judeus, também mandou prender a Pedro. Tem gente que é o seguinte: além de maltratar, quando alguém se apropricia dessa situação e acha engraçado, aí que você é do tempo de escola que nem eu, você vai falar que você nunca fez ou que você não passou por isso? Eu era gordinho, era uma bolotinha, e tudo que o pessoal fazia era zoar. E aí sempre tem, que naquela época não era bullying, tá, Tominho? Chamava você de quatro zóio. Eu sempre fui quatro zóio. Ou bolotinha. O meu cabelo sempre foi assim, me chamavam de batata Ruffles. E aí alguém via, você ri, né? E aí alguém via aquilo e achava graça. E aí o cara da piada empolgava mais ainda. E o que ele fazia? Ele se empolgava. Ei, o texto vai dizer exatamente isso. Herodes manda maltratar os cristãos, mata Tiago a espada. E quando vê Mônica, pastora Mônica, que aquilo agradou os judeus, ele faz o quê? Bora, põe Pedro na prisão. Só que ele esqueceu que não é a primeira vez que Pedro tem uma experiência com Deus poderoso. Ei, tem pessoas achando que é a primeira vez que você está atravessando luta, mas avisa os desavisados: você está ficando calejado, você está ficando bom nesse negócio, porque você serve um Deus que tem chave que abre cadeias e ninguém pode mais fechar. Colocar Pedro na prisão, põe ele no cárcere, cercado dos maiores guardas, portas e mais portas, celas e mais celas. Qual é o trato? Deixa passar a noite e amanhã nós fazemos e vemos o que faremos com ele. Tem gente que está achando assim: é amanhã, é o mês que vem, é a semana que vem, é no dia que vai passar o corte, é no dia que vai passar o facão, é no dia que vai fazer isso, é no dia que tem gente que está dizendo: aguarda, a sua hora vai chegar, deixa que você está na minha mão, de tal dia você não passa, de hoje você não vai ficar assim. Ei, meu irmão, se você é crente lavado no sangue do Cordeiro, fica tranquilo, na sua vida o diabo não toca, o diabo não toca, o diabo não toca. Pode se andar, pode tentar, pode investir, mas se você está guardado pelo Deus de Israel, o diabo não te toca. E o texto vai dizer que agora Pedro preso, é tempos de pães asmos. A gente lê e não entende algumas coisas. Eu vou rapidamente para te entender. Pães asmos, ou asmos, como alguns dizem, são pães feitos sem fermentos. Eu disse que lá no capítulo 11, no verso 27, era um tempo de fome, mas eles estão em tempo de pães asmos. O que é pães asmos? Pão sem fermento, que significa e representa o quê? Era 10 dias de festas depois da Páscoa. Por quê? Porque eles comiam pão sem fermento. Tempo de fome, tempo de escassez, tempo onde eles vão comer
um pão sem fermento. O que significava isso? Quando o povo foi liberto do Egito, eles não tiveram tempo de colocar o fermento para que o pão viesse levedar. E quando eles estão sendo libertos, a ordem foi: pega o que vocês conseguirem e vão embora rápido, antes que o homem mude de ideia. E quando eles vão ter que correr, o pão nem foi misturado direito, eles pegam e vai embora. Significa o pão da libertação. Aprenda uma coisa: em tempo de fome, em tempo de escassez, quem tem um Deus, quem tem um Senhor, Rei dos Reis, nunca te falta o pão da vida. O pão da vida, o pão da vida. Ele declara: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Em tempo de pães asmos, aonde todo mundo está morrendo de fome, passando fome, Pedro está na prisão, tranquilo. Fica tranquilo. É só uma fase, irmão. É porque não é o Senhor que está. Não era eu e nem você que estava aqui nem Pedro. Guardado, não tinha para onde ir, acorrentado, cheio de... Oh, glória. E agora Pedro está na cela. Mas diz que eles estão esperando o dia seguinte. E eu já vou começar a encerrar a mensagem. Eles estão esperando o dia seguinte. O que eles estão esperando? Porque no dia seguinte é o dia que eles vão maltratar Pedro. Eles vão acabar com a vida de Pedro. Vão destruir Pedro. É mais um que vai morrer a fio de espada. Mas aí o texto vai dizer que Pedro, que está na prisão, dormindo, não tem o que fazer. Verso 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz sobre ele. E o texto vai dizer que, tocando Pedro, o despertou. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus hoje à noite está resplandecendo a glória dele sobre a tua vida, e está te acordando para um tempo de viver os sobrenaturais na sua vida. O texto vai dizer que a luz veio sobre Pedro, despertou Pedro. Deus está te despertando a voltar aos velhos hábitos de oração, de consagração, de leitura da palavra, de busca do Senhor. Oh, glória. O texto vai dizer que o anjo desperta ele. Ei, é noite de despertamento sobre a tua vida. E esse despertamento vai chegar à tua casa. Ah não, irmão, se fosse você eu levantava as duas mãos. Esse despertamento vai chegar na sua família. Esse despertamento vai chegar nos teus filhos. Esse despertamento vai chegar no hospital. Esse despertamento vai chegar na UTI. Esse despertamento vai chegar na faculdade, na escola, na clínica. Esse despertamento vai chegar no teu ministério, na família oitava, na igreja, nos pastores, na liderança, na juventude, nas crianças. Tem o despertamento do Senhor para nós. E o texto vai dizer que Pedro desperta, e ele vai dizer assim, dizendo o anjo: levanta-te depressa. Dá uma olhada para a pessoa que está perto de você. Dá uma olhada assim, dá uma encarada na direita, na esquerda, e diz assim: está preparado? Ah não, irmão, você veio aqui hoje ou não? Talvez você veio e não jantou que nem eu. Mas diga assim: está preparado? Está preparada? Então cinge o teu lombo, prepara, porque a ordem, não fala aí, a ordem, Douglas, é levantar depressa, é levantar depressa, é levantar depressa. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus tem urgência para fazer milagre na tua vida. Levanta-te depressa. Você está achando que é o ponto final, e Deus está dizendo: prepara, levanta, prepara, levanta, prepara, levanta, é depressa, é depressa. Eu tenho urgência para te honrar, eu tenho urgência para te usar, eu tenho urgência para salvar a tua casa. Oh glória!
Levanta, Pedro. Levanta, Pedro. É noite que o Senhor está entrando com urgência na tua vida. Oh glória! Oh glória! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória! E quando o anjo diz para ele: levanta depressa, pega a visão aqui, e eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. O texto vai dizer que a urgência do milagre de Deus na vida de Pedro vai fazer com que as cadeias caíssem da mão dele. Ah não, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. O texto diz que a pressa em fazer com que Pedro levanta derruba as cadeias, as correntes, as algemas, os travões. Aquilo que impedia Pedro de se mover caiu por terra hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Está caindo por terra, eu ouço barulho. Será que você consegue escutar? Tem barulho de corrente caindo neste lugar. A urgência, a urgência, a urgência. Deus tem pressa para salvar a tua família. É, pastor, já foram crente, já até vieram para a igreja, hoje não vem mais. Falar para vir na igreja não quer saber de mais nada. O Senhor está dizendo hoje: eu quebro as correntes que impediam de me servirem. Estou encerrando. Eu vou pular algumas. Tem esboço não, irmão. É Bíblia pura. Eu vou pular algumas coisas que eu estou lendo e eu sei, mas eu preciso avançar. O verso 8 vai dizer que o anjo cinge a Pedro. Quando a gente fala sobre ser cingido, receber, há uma autoridade de unção sendo derramada sobre a sua vida. Não, irmão, levanta a mão. Se eu fosse o Senhor, eu levantava o pé também. Deus está cingindo a sua vida com autoridade para você dizer: aqui em casa a depressão não entra, aqui em casa o divórcio não entra, aqui em casa a desgraça não entra, aqui em casa o câncer não fica, aqui em casa a enfermidade, a morte não paira, aqui em casa a frieza espiritual não fica, aqui em casa a destruição não fica. Por quê? Porque eu estou cingido da autoridade do céu. Cinge-te, calce as sandálias, prepara. Sandálias fala de prepara. Tem caminhos novos para você caminhar. Ah não, irmão, tem novidade de vida. Essa é a história que você está vivendo, que você ia até o final da sua vida com essa história de desgraça, de destruição, de marido que bebe, que fuma, que bate, que agride, discussão de lá, discussão de cá, filhos rebeldes para estar acabando. Deus tem um caminho novo para você trilhar. Oh glória! Tem coisas novas chegando. A gente tem comentado lá em casa e a Michelle está dizendo: prepara, tem coisas novas. A gente está orando e de repente eu viro para ela e falo: prepara, aqui vai ser novo, Deus vai fazer assim, e Deus vai fazer assado. E quando acontece isso aqui, ó. Estou avançando, Senhor Jesus, para o relógio. Meu Deus do céu. E o texto vai dizer assim, preste atenção. Eu vou avançar. E saindo, seguia. Pega isso aqui, irmão. Pega isso aqui, pega isso aqui. Irmão, é Bíblia. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, de que quando você estiver lendo a Bíblia, vai saltar aos seus olhos como revelações. Deus vai te dar entendimento daquilo que você está lendo e daquilo que você está ouvindo, e vai te levar na aplicação pessoal na tua vida. O texto vai dizer que quando eles estão saindo, Pedro está saindo e seguia, e não sabia que era real. Eu quero liberar essa palavra. Tem gente que já está nessa fase. Você está vivendo e dizendo: não pode ser. Será que é? E tem gente que vai entrar nessa fase. Que fase? Deus vai te colocar no processo, que a hora que você vê que você está vivendo, você vai falar: o que aconteceu? Será que é um sonho? Será que é uma visão? E você vai estar vivendo que vai parecer natural, mas já está no sobrenatural. Que a hora que... oh glória! Que a
que você estiver vivendo, você vai olhar e vai dizer assim: ah, será? E Deus vai dizendo: não é um sonho, você está vivendo a minha glória. É sobrenatural, é sobrenatural. Prepara a família oitava para viver o sobrenatural de Deus. Ei, prepara. Líderes, pastores, ministro, liderança, oitava, prepara. E o texto vai dizer assim, ó, pega a visão. Que quando Pedro, ele olha e fala: não é real. E quando ele está olhando, e ele vê tudo que estava sendo feito, e ele achava que era uma visão. Aí lá no verso 11, Pedro tomando a si, vai dizer: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Ei, prepara, que a hora que você vê, tem transformação do céu chegando. Parecia que era um sonho, parecia que era miragem, e Deus está dizendo: eu te coloquei num lugar de portas abertas. Atravesse, atravesse, atravesse. E quando eu disse que eles percorreram um caminho novo, por isso que ele manda colocar a sandália, o verso 10 vai falar sobre isso. E quando passaram a primeira guarda e a segunda guarda, olha isso, chegaram na porta de irmão, você vai passar a primeira, você vai passar a segunda. Ou seja, não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, vão ser várias investidas contra a tua vida. Mas fica tranquilo, você não está sozinho nessa não. Tem um anjo do Senhor caminhando com você. E quando eles chegaram na porta de ferro, aí tem a terceira. Aquilo que parecia ser a pior das portas. Talvez você está dizendo: Senhor, eu não sei se é a pior, eu não sei que fase que eu estou, eu não sei se essa é a pior, do que vai vir uma pior, eu não sei. Ei, irmão, fica tranquilo, pode vir piores, melhores, maiores, mas você tem o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que tem a chave, e quando ele abre ninguém fecha, e quando ele fecha ninguém abre. E hoje eu declaro que as portas do inferno não prevalecem contra a tua vida. E o texto vai dizer, vou encerrar, oh Jesus, segura o relógio. E o texto vai dizer que eles agora vão caminhar por ruas. Olha o texto, olha o verso 10. E quando abriu os olhos, tendo saído, Pedro percebe que aquela rua que ele está percorrendo não eram os mesmos ambientes da prisão. Ou seja, eu estou caminhando em ruas novas. Prepare, irmão, você vai viver algo novo do céu para a tua vida. Pode colocar a sandália, pode preparar a autoridade que está sobre a vida. Deus vai te levar por caminhos que vai confundir o inimigo. O inimigo está achando que você está lá guardado, preso, você está em liberdade. Deus está dizendo: eu estou te levando a uma liberdade de adoração. Eu vou encerrar, se coloca de pé. Eu não queria não, mas eu tenho que encerrar. O texto é muito revelador. Chega na sua casa, lê ele. O texto vai dizer que Pedro está guardado, está preso, mas a igreja estava o quê? Em oração. Só que pega a visão. Eu não estou dizendo que não é para você vir na igreja, muito pelo contrário. O que eu quero dizer é que o que você faz aqui precisa ser uma prática de vida na sua casa. Isso é meu Deus. Seus filhos já não oram porque não vê você orando. Pastor, meu marido não é convertido. Vai ler a Bíblia, vai ver o que Pedro vai dizer. Pelos testemunhos das vossas mulheres, os maridos se converteriam, se arrependeriam. E vice-versa, as esposas também. E o texto vai dizer que a igreja estava em constante oração.
Quando a igreja está em oração, e Pedro agora está livre, Pedro sai correndo. Olha o verso 12. Quando Pedro cai em si, vê que ele está livre, que ele está liberto, que não tem mais cadeias, que o anjo levou ele, aí o verso 12 vai dizer: e considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome João Marcos, e muitos estavam reunidos e faziam o quê? Oravam. O problema é que nós só lemos a Bíblia aqui, só dobramos o joelho aqui, e às vezes nem o joelho dobramos aqui. E eu não estou falando só daqui, é no nosso lugar. Eu sou de uma época que se chegava 30, 40 minutos, uma hora antes do culto, e dobrava o joelho e orava, e orava, e orava, e orava. E essa constância era em casa. Era oração, era oração, era oração. O texto não está dizendo que eles estão reunidos numa sinagoga. Eles estão reunidos numa casa, e eles estão fazendo o quê? E eles estão fazendo o quê? Não, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, isso é profético, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eles estão reunidos numa casa e eles estão fazendo o quê? Se prepara para você viver hábitos novos na sua casa. Ah não, meu irmão, pelo amor de Deus, já era para você ter levantado a mão. Se prepara para você viver hábitos novos na tua casa. Que hábitos são esses, pastor? Você vai viver um tempo de disciplinas espirituais. A tua casa vai se tornar um referencial de oração, de adoração, de leitura da palavra. E as pessoas vão saber que naquele lugar se tem pessoas que têm intimidade com Deus. Era para você ter dado um brado de glória a Deus, de aleluia. Ah, pastor, meu marido não se converteu ainda. Vai se converter. Meus filhos ainda não vieram. A sua casa vai se tornar uma referência de adoração. Isso é revelador, pelo amor de Jesus. Pedro vai até a casa, aonde a igreja está em constante oração. Mas tem que orar, irmão. Tem que ler a palavra. O problema é que em casa a gente nem a Bíblia pega. A gente fica no celular. Nem orar a gente não ora mais. A gente vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para o... E aí quando você manda abrir a Bíblia no Abacuque, você entende que é Facebook. E vai automático. E não, irmão, eu quero declarar sobre a sua vida: a sua casa vai ser uma casa onde tem rode. A tua casa vai ser uma casa onde tem rode. Quem é rode? Rode é a moça que quando Pedro bate na porta, ela vai até a porta para abrir e para ver quem é. E quando ela chega na porta, ela ouve a voz e diz: essa voz não é estranha, essa voz não é diferente, essa voz é a voz de alguém conhecido. Eu quero declarar hoje sobre a sua casa: a sua família, os seus filhos vão reconhecer a voz do Espírito Santo de Deus e vão dizer: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Tempo de vida nova. Rode a moça, a igreja está orando e Rode está na porta, que nem os obreiros. E quando ela vai, ela diz assim: ei, essa voz não é estranha, essa voz. E aí ela volta. E aqui eu vou encerrar, de verdade. Vou até fechar a Bíblia. Senão eu não consigo. Desliga o celular também, senão não vai. É Bíblia. Não tem nada. Aqui não tem Google. Tem a presença do Espírito Santo de Deus como tem na sua vida. Tem joelhos que se dobram. O texto vai dizer que Rode vai avisar que um milagre chegou na porta. Aquilo que você está orando há tempos, há anos, há dias. Você está levantando as suas mãos. Se prepara para ouvir o barulho do toque-toque. Se prepara para ouvir o barulho do toque-toque. Se prepara para ouvir o barulho de toque. Quem é? Quem é? Quem é? É a salvação chegando, é a libertação chegando, é a transformação chegando, é a cura chegando, é a graça chegando, é o batismo com o Espírito Santo chegando, é os dons espirituais chegando, é o milagre de Deus chegando. Talvez você vai fazer igual as mulheres fizeram. Não pode ser.
Mas não é possível. Porque quem tem Deus tem tudo, e quem não tem não pode nada. Mas aqui eu estou pregando para um povo que é cheio da presença do Espírito Santo e que vai viver hábitos novos na presença do Senhor. Ministério de Louvor vai orar. Eu já estourei meu tempo. Vai louvar. Enquanto eles estão louvando, sai do seu lugar, eu quero orar com você. Talvez você está aí e está dizendo: pastor, eu quero viver esses hábitos novos, diferentes. A minha casa quer se tornar uma casa de referência. Eu quero ser uma pessoa de referência. Eu quero ser alguém de oração. Eu quero ser alguém de leitura da palavra. Eu quero ser alguém que vive uma vida de consagração. Sai do seu lugar, eu quero orar. O Ministério de Louvor vai louvar. E eu preciso orar, senão eu vou levar puxões de orelha. Sai do seu lugar enquanto eu oro. Sai, vem, não fica aí não. Tem transformação, tem milagre de Deus. Prepara. Oh, glória. Prepara para ver seus filhos de joelhos dobrados. Prepara para ver o seu marido pegando um casaquinho e dizendo: eu vou junto hoje. Hoje eu vou com você, querida. Hoje eu vou com você, querido. Hoje eu vou com você, papai. Hoje eu vou com você, mamãe. Prepara para ver os milagres do Senhor chegando. Prepara para ser batizado com o Espírito Santo. Prepara para viver o sobrenatural do Senhor para a tua vida. Prepara, família Oitava, prepara para as coisas grandes. Prepara para os milagres do Senhor. Prepara. Algo grande acontecerá, movendo o sobrenatural. Acontecerá, movendo o sobrenatural. Levante as suas mãos e eu vou orar. Que o Espírito Santo do Senhor te fortaleça. Prepara para você entender que o que você vai viver é real, não é emocional. Aqui nós não vivemos uma palavra de sentimentalismo, de emoção. Aqui nós vivemos uma palavra viva. Não, alguém pegou. Aqui nós vivemos uma palavra viva. Prepara para viver isso na sua vida, na sua casa. Prepara para os testemunhos que Deus vai fazer na sua vida. Sábado tem mais JNI, domingo às 9 e às 18. Estenda as suas mãos. Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo. Leva debaixo da tua proteção. A palavra está liberada.
sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, viveremos e vivenciaremos o sobrenatural dos céus. Portas abertas, cadeias aos chões, correntes quebradas, e o nome do Senhor sendo glorificado. Que o amor de Deus, a graça divina do seu Santo Espírito e a comunhão do Consolador e do amor de Cristo esteja sobre com todos nós hoje e para todo sempre. Você diz: Deus te abençoe. Vai na paz, vai na bênção. Aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Deus. Te abençoe.